Após o versículo 7 do capítulo 3, o livro de Gênesis começa a mostrar as consequências do pecado. E a primeira grande consequência é a morte. Lá em Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquilo que Deus havia dito em Gênesis 2, versículo 17, acontece. Deus advertiu o primeiro casal de que no dia que ele comesse da árvore do bem e do mal, certamente morreria. E eles passaram a conhecer a morte. A morte, essa palavra morte quer dizer separação. Existem três tipos de morte. A morte física, que é a separação do espírito do corpo. O espírito volta a Deus, o corpo volta ao pó. Existe a morte espiritual, que é a separação do espírito do homem do espírito de Deus. O homem se torna um morto espiritual depois do pecado. E a morte eterna, que é chamada também pela Bíblia de segunda morte, que é a completa separação do pecador, quando ele for condenado à morte eterna e lançado no lago de fogo e enxofre. E a primeira morte que o homem conhece é a morte espiritual. Ele perdeu a comunhão com Deus. O homem que tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus, que tinha um espírito, o sopro da vida nele, tornou-se um morto espiritual e começou a se esconder de Deus. Aqui no versículo 8 do capítulo 3 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eles começaram a fugir da presença de Deus, escondendo entre as árvores. Então hoje o homem foge de Deus. E às vezes até os rituais religiosos é uma forma dele se esconder de Deus. E depois ele vai conhecer a morte física. E depois, se ele não se reconciliar com Deus por meio de Jesus, ele vai conhecer também a terrível morte eterna. Outra coisa que vai surgir também depois do pecado é o medo e a insegurança. O homem que queria ser igual a Deus, ter o controle de todas as coisas, de repente ele se vê no mundo hostil e nota que não tem controle de nada. Aí surge um dos sentimentos mais terríveis que nós temos que lidar todo dia, que é o medo. Aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo 10, diz: e ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus saiu à procura do primeiro casal. Ele escondeu de Deus, mas Deus foi procurar. Aqui no versículo 9, ele diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Deus foi iniciar um diálogo com o homem, para propor uma reconciliação. E essa palavra, onde estás? Deus ainda hoje pergunta. Ecoa nos séculos. Onde estás? Mesmo quando se esconder de Deus, Deus vai procurar o pecador. Mas ele disse que teve medo e me escondi. O medo é algo terrível, né? Que faz parte da espécie humana depois do pecado. E às vezes vai um nível de terrível da ansiedade. Hoje a gente vê um monte de pessoas ansiosas. Depois outra coisa que vai surgir é a culpa e a vergonha. Aqui no versículo 7 diz: abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles sentiram nuance e eles viram um estado de pureza, de inocência. De repente eles notam que estão nus e tentam fazer vestes para si. Só que essas folhas de figueira que eles cozeram não cobriam totalmente a sua nudez. Essas folhas de figueira simbolizam quando o homem tenta se justificar diante de Deus para as suas obras. Ela não cobre. Depois nós vamos ver que o próprio Deus vai providenciar vestes dignas para o primeiro casal. E surgiu também o problema dos relacionamentos, que daí vem o que? A, a dominação da mulher, vem o racismo, em todo o relacionamento humano surge o egoísmo, o individualismo, todas as mazelas sociais que nós temos. Surge conflitos familiares e sociais decorrentes do pecado. Surge também a violência, a vingança. Aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 23, ele mostra como o pecado proliferou na face da terra. Primeiro do assassinato que Caim mata Abel, mas depois aqui
capítulo 4, versículo 3, tem um descendente de Caim que diz: E disse Lameca às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameca, escutai o que passa a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Dentro da linhagem de Caim, nós vamos ver essa multiplicação da violência na face da terra. E tem um impacto cósmico. Toda a criação foi afetada pela desobediência do homem. Aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 19 a 22, o apóstolo Paulo diz isso. Preste atenção nesses versículos. A ardente expectativa da criação, agora a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação, ao só tempo, geme e suporta a angústia até agora. Então, vivemos num mundo de corrupção, da luta da sobrevivência das espécies, um animal matando o outro para sobreviver. Antes, eles alimentavam das ervas do campo. Não havia essa luta de espécies, esse mundo que toda hora está mudando, está morrendo, porque está em corrupção. Mas quando for revelada a glória dos filhos de Deus, haverá um novo céu e uma nova terra. É por isso que os profetas veem esse mundo já em harmonia, sem a consequência do pecado, o lobo pastando com o cordeiro, onde todas as coisas vão viver de acordo com o propósito de Deus.